aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Alegremo-nos e nele exultemos. Minha saudação ao iniciar a homilia é uma saudação pascal a toda a diocese e tantos quantos possamos alcançar. Minha saudação de Feliz Páscoa neste momento, de modo muito especial para todos os padres, para todo o clero da nossa diocese, incluído nosso irmão no episcopado, o pároco emérito, o bispo emérito de Araçuaí, pároco de Nossa Senhora das Dores, Dom Marcelo, isso, e também os seminaristas da nossa diocese, todos os agentes pastoral, todo o povo de Deus que pertence a essa igreja. Uma sincera saudação e os votos de uma feliz Páscoa, passagem do ódio para o amor, da escuridão para a luz, da morte para a vida. Páscoa, Cristo venceu a morte e nos possibilitou a entrada nos céus com a sua morte e ressurreição. Então, feliz Páscoa para você que está aqui e para todos que estão participando ou que nos ouvirão e nos verão depois dessa missa. Porque muitos padres agora estão celebrando, então fica registrado aqui minha saudação de Feliz Páscoa. E nós ouvimos a palavra de Deus neste domingo, domingo de Páscoa. O Evangelho é de São João. Interessante, era o primeiro dia da semana. E Maria Madalena foi lá ao túmulo de Jesus. E você sabe que quem vai ao túmulo vai para ver cadáver. Jesus enterrado no túmulo. E era bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Qual surpresa de Maria Madalena? A pedra tinha sido retirada do túmulo. A pedra tinha sido retirada. Naturalmente, ela ficou assustada. E ela sai correndo. E é interessante que Maria Madalena, uma mulher sábia, a apóstola dos apóstolos, sabe o seu lugar, porque quem ama sabe seu lugar. O que ela faz? Ela sai correndo e vai ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo. A quem Jesus confiara as chaves? Simão. Então ela sabe a quem se dirige. Ela vai falar para Simão e outro discípulo. E ela é fiel, tiraram o Senhor do túmulo. E olha, não sabemos onde colocaram. O coração de Maria Madalena ficou perturbado. Cadê o corpo do amado? E o discípulo que Jesus amava também. E assim foram ao túmulo para confirmar as palavras de Maria Madalena. Interessante. Há um detalhe importante nesse evangelho. Pedro e o discípulo que Jesus amava, o outro discípulo, ele correu mais depressa que o próprio Pedro. Uns dizem pela idade, outros pelo amor. E ele chega primeiro, o outro discípulo, aquele que Jesus amava, disse João. Gosto sempre de dizer, quem ama chega primeiro. Quem ama chega primeiro. Quem ama se antecipa no bem. Quem ama não mede esforços e dá o melhor de si. Assim na igreja, quem ama faz de tudo para dar conta do recado. Agora, quando falta amor, tudo é difícil. Aí nós arrumamos desculpas uma atrás da outra.
Na igreja, pela minha experiência, eu creio que quando o amor transborda no coração de alguém, é disponibilidade na certa, é superação. Mas quando falta o amor, tudo é difícil, tudo é impossível, e vem as desculpas de sempre. Não tenho tempo, não sou capaz, pede para outro. Quem ama se supera, quem ama se entrega. Eu quero que isso fique no seu coração. Páscoa é isso. É o amor de Deus transbordar no coração para que a gente corra mais ao encontro de Jesus e daquilo que precisa ser feito. Interessante, continuando, tudo arrumadinho. As faixas de linho deitadas no chão e esse pano também não pôs com as faixas, tudo enroladinho no lugar à parte, tudo certinho. Não é por acaso, é para ficar sem dúvida alguma que o corpo não foi roubado. Quem rouba não deixa nada arrumado, deixa tudo bagunçado. Quem já viveu essa experiência como eu sabe, é um desarranjo total. Então ali estava tudo arrumado, sinais pascais. João descreve esses detalhes para que se afaste toda dúvida, todo comentário que o corpo dele fora roubado. Interessante. E aí chegou Pedro, entrou primeiro, antes do discípulo amado, ainda que o discípulo amado tenha chegado primeiro. E diz aqui, então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. O discípulo amado, então, entrando, também confirma, ele viu e acreditou. Isso é muito importante, ver e acreditar. E termina o Evangelho, eles ainda não haviam compreendido o que Jesus dissera. É preciso que o Filho do Homem seja rejeitado, morto, e ressuscite ao terceiro dia, no primeiro dia da semana. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui, inevitavelmente, eu gosto sempre de contemplar alguns verbos para a nossa missão, para a nossa Páscoa, para a nossa renovação batismal. Creio que o verbo que se destaca é amar, o primeiro. O discípulo, Pedro, aliás, antes, tem um momento importante que vai dar um outro verbo, mas deixarei para depois. Quem ama, corre, vai ao encontro. Amar e correr. Amar e se dispor. Amar e se colocar à disposição na missão. Crer no ressuscitado, repito, é amar muito, como Jesus amou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o discípulo que Jesus amava, correu mais e chegou primeiro. Amar. Quem ama, vive a Páscoa do Senhor. Quem não ama, não vive a Páscoa do Senhor. Muito pelo contrário, prolonga uma eterna Sexta-feira Santa. Amar e correr. Amar e correr. Tem dois verbos, como eu já mencionei, que eu acrescento. Ver e acreditar. Ali viram e acreditaram que Jesus estava ressuscitado. Nós também vimos, nós também acreditamos que Jesus ressuscitou. Tenho certeza que nas paróquias pelo mundo todo, na nossa amada diocese, e ontem e nessa semana, nós vimos a ação de Deus. Nós vimos Jesus ressuscitar ontem à noite. Por isso, o círio pascal aceso, esta belíssima imagem de nosso Senhor ressuscitado, nós vimos e acreditamos também, como Maria Madalena, como Pedro, como discípulo amado, nós cremos no ressuscitado. Nós cremos que as
chagas dolorosas se tornaram também as chagas gloriosas. Não fossem as chagas do crucificado, não haveriam também as chagas do glorificado, do ressuscitado, que eu chamo de santas chagas do Senhor. Como é bonita a nossa igreja. Portanto, amar, correr, viver e acreditar. Isso é muito importante. Conjugue esses verbos na sua vida. Eu amo, eu corro ao encontro de Jesus, eu vejo sinais de Páscoa acontecendo e eu acredito que Jesus está vivo. E estou com forças renovadas para caminhar. Mas eu quero acrescentar mais 3 verbos. 7 é um número bonito, número completo, número perfeito. 2 verbos eu encontro na primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Descreve a ação de Pedro. Aquele mesmo Pedro que sexta-feira negou Jesus 3 vezes. Aquele mesmo Pedro que teve medo de arriscar a pele. Depois, tendo experimentado, tendo visto ressuscitado, como também ouviremos em outros domingos e outras proclamações, Pedro, hoje, na primeira leitura, é absolutamente renovado. Amados irmãos e irmãs, ele está anunciando Jesus, anunciando a palavra de Jesus. E nesse capítulo 10, nesse querigma tão bonito, Pedro, que negara Jesus, agora anuncia e testemunha. Sim, anunciar e testemunhar é o 5º, é o 6º verbo. Anunciar e testemunhar. Vejam, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, lá no comecinho da Galileia, depois do batismo de João, como ele foi ungido e assim por diante. E andou por toda parte, fazendo bem, curando. Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, Jerusalém. Eles pregaram, mataram, mas Deus o ressuscitou. E ele nos enviou a pregar que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o alfa e o ômega, João dirá em Apocalipse. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Eu sempre me encanto com Pedro, que passou do medo, da negação, à coragem, para o anúncio e testemunho. Muitas vezes a gente pode experimentar isso também. Tem hora que a gente pode fraquejar, pode deixar a desejar, mas Deus não desiste de nós. É próprio do amor de Deus não desistir de cada um de nós. Às vezes a gente diz assim, não quero mais saber do fulano, não quero mais saber, não acredito mais. Ainda bem que Deus não pensa assim em relação a mim. E eu procuro sempre olhar para as pessoas acreditando que eu posso ter uma resposta melhor. Muitas vezes a gente se decepciona com alguns nãos dentro da igreja, mas eu creio que o amanhã será diferente. A pessoa vai cair em si e vai dar conta de que não pode ser omissa e que ela tem que dar o melhor de si. Amados irmãos e irmãs, ali está Pedro, anunciando e testemunhando, e vai ter um preço. Vai ter um preço. Qual? A sua morte. E na cruz. E de ponta cabeça. Está o mestre, está o discípulo, mas ele não se achará digno de morrer igual o mestre. Isso nós celebramos também na festa de Pedro e Paulo. E para que você não se perca, ame,
corra, veja, acredite, anuncie e testemunhe. Mas tem um sétimo e último verbo, que eu medito sempre. Não poderia faltar. Carta de Paulo, segunda leitura. Como é forte essa palavra. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Se vocês ressuscitaram com Cristo, esforço para buscar as coisas do alto em tradução outra. Procurem e desejem as coisas celestes, não as coisas terrestres. Buscar as coisas do alto. Nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus. E nós devemos, nesse itinerário pascal, pós-itinerário quaresmal, crendo no ressuscitado, buscar as coisas do alto. O que significa isso? Viver como ressuscitado, na espera da glória futura, buscar as coisas do alto, crer no ressuscitado, empenhar-se em viver o Evangelho, em viver a palavra de Deus, em ser mais participante da igreja, não só na Semana Santa, não só na Sexta-feira Santa, mas participar todos os domingos da Santa Missa. Tem gente que troca missa por qualquer coisa, e missa não se troca por nada. Eu fico impressionado como as pessoas trocam a missa por qualquer bobagem. Não pode. Domingo é dia do Senhor. Essa criança no colo, ela não está me ouvindo, mas esse rito de trazer desde o ventre é fundamental. Pode ficar de pé e mostra essa criança para a igreja. É do ventre que se começa. Pode dar uma salva de palmas para essa criança. E vem cá. Pode vir aqui aos pés do ressuscitado. Pode vir aqui, papai e mamãe, né? É isso? Pode vir, está aqui, ó. Aos pés do ressuscitado. Deus seja louvado. É importante que o papai e a mamãe, pode vir aqui? É importante que o papai e a mamãe tragam sempre as crianças à igreja e apresente a igreja aqui do meu lado, para ficar bem perto de Jesus. E eu acolho com o sinal da cruz, que é o sinal do cristão. Deus seja louvado. E essa criança é para nós um grande sinal de Páscoa. Eu sempre penso assim, olhar para uma criança é renovar no coração a esperança de que o mundo tem jeito. E olhando para essa criança, eu penso nas crianças que foram barbaramente mortas essa semana. A situação das escolas estão complicadas. A situação está complicada. Então, medito e rezo pelas crianças tão frágeis, tão indefesas. Bendito seja Deus por essa criança que se chama Luísa. Luísa. Ainda bem que é Luísa, porque às vezes coloca nome que nem o pai e a mãe sabem falar, né? Luísa, que nome lindo. Deus seja louvado. Deus abençoe. Olhar para uma criança dispensa palavras, não? Olhar para uma criança dispensa palavras. Vamos repetir? Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Então, ver a criança é um grande sinal que Deus acredita na humanidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, uma santa e feliz Páscoa para você, para a tua família, para todas as paróquias, para toda a diocese, de modo muito especial, para todos aqueles e aquelas que estão participando conosco. Creiamos no ressuscitado e busquemos as coisas do alto,
anunciemos e testemunhemos Jesus, mas aprendamos com Maria Madalena, com Pedro, com João, a amar, correr, viver e acreditar que Ele vive, Ele reina. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Bendito seja Deus nesta manhã, nesta Santa Missa, também como sinal de Páscoa, é a dedicação de tantos e tantas de nossa diocese e de nossa paróquia, como dizimistas que são. Hoje a missa é dedicada também, domingo de Páscoa, a você, dizimista. Creio que quem acredita em Jesus nunca deixará de ser dizimista de uma paróquia. Porque não adianta falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas na hora de dar o dízimo, inventa desculpa e se omite. Crer no ressuscitado significa eu trabalho, Deus me deu o trabalho, Deus me deu a graça do trabalho, se não estiver trabalhando não tem dízimo, e uma parte daquilo que eu ganho, eu devolvo para Deus, porque tudo é de Deus. Então, bendito seja Deus pelo dízimo, pelo seu dízimo, dado com amor, isso é muito importante. Muito mais do que quanto é o amor com que você entrega seu dízimo. Evidentemente, procurando ser sincero na oferta. A Deus não se engana. Então, seja dizimista consciente e por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Jesus ressuscitado! Viva!